Mais uma tentativa de feminicídio. A moradora foi atacada a facadas por um homem. Segundo a polícia militar, ela conseguiu correr para a rua e pedir ajuda, mas o agressor continuou o ataque na frente das testemunhas e fugiu em seguida. Minha querida, não suba mais nesse palanque de prostitutas para tentar pregar. Você não foi chamada para isso. Eu fui chamada para isso. Vocês são loucos. Sabe o que você é, ô Carla Cordeiro? Você é uma puta. A mulher tá explorando, cara, a sexualidade dela, só que assim, ela hoje, qual que é o problema? Elas exploram essa sexualidade como se a idade não fosse passar pra elas. Essas opções com o tempo, elas vão diminuindo, obviamente, tá? Então se a gente for pegar, mano, na moral, peguem um cara de 40, 45 anos e uma mulher de 45 anos. Não dá pra você falar que todas as mulheres de 45 anos estão tão bem quanto um cara de 45 anos. Esse cara tá pegando mina de 20 anos facilmente, entendeu? Você já parou pra pensar por que o gênero feminino é, há milênios, colocado em segundo plano? Porque o poder, a inteligência e a voz das mulheres ainda parecem precisar de autorização para existir? A resposta está num segredo tão antigo quanto a própria civilização. Um segredo que moldou a forma como pensamos, amamos e até como enxergamos o que é natural. Muita gente acha que misoginia é só ódio às mulheres, ou o comportamento de homens violentos e conservadores. Mas não, a misoginia é muito mais sutil e muito mais perigosa. Ela é um sistema de pensamento, uma herança cultural que a humanidade carrega desde os seus primeiros mitos. Mas afinal, você sabe o que é a misoginia? É o conjunto de crenças, valores e costumes que colocam o homem como centro do mundo e a mulher como um satélite girando em torno dele. Uma ideia tão antiga que muita gente nem percebe mais que ela ainda existe. A origem da misoginia não nasceu de um dia para o outro. Ela foi plantada nas bases da filosofia, cultivada pela religião e legitimada pela ciência. E o mais assustador, ela se infiltrou tão fundo no inconsciente coletivo que passou a habitar até quem mais sofre com ela. É o que chamamos de misoginia internalizada, quando uma mulher, sem perceber, começa a duvidar de si mesma, a se culpar, a se comparar, a diminuir o próprio valor. Como se, no fundo, ela também acreditasse que o lugar dela é um pouco abaixo. Mas essa forma de pensar não surgiu do nada. Ela foi construída e mantida por séculos, em nome da ordem, da moral e da razão. Um conjunto de ideias que deu origem ao que hoje chamamos de machismo estrutural na sociedade. Uma estrutura que dita o que é ser homem, o que é ser mulher e quem deve mandar. Na antiguidade clássica, filósofos e políticos decidiram que a mulher não tinha razão suficiente para participar da vida pública, que ela deveria cuidar do lar e o homem do mundo. Mais tarde, a Igreja reforçou esse pensamento, transformando o corpo feminino em símbolo de pecado e tentação. E o machismo na Igreja virou uma justificativa divina para a desigualdade. O resultado disso é visível. A objetificação do corpo feminino está em todos os lugares, nas propagandas, nas redes sociais, na forma como o corpo da mulher é usado como mercadoria, mas nunca respeitado como existência. E essa desumanização simbólica é o primeiro passo para algo muito mais grave: a violência. Os feminicídios são os sintomas finais de uma doença antiga, cultivada há milênios. Mas entender essa história não é apenas olhar para o passado, é compreender o presente e, talvez, começar a reescrever o futuro. Hoje você vai descobrir como a misoginia se estruturou na sociedade, desde os tempos da Grécia Antiga até o mundo moderno. Vai entender como religião, política e ciência se uniram para construir um modelo de submissão. Então já deixe seu like e se inscreva no canal, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você entende a história. E talvez até a forma como você entende o ser humano. Na Grécia Antiga, berço da razão e da filosofia,
nasceu também o primeiro argumento racional que sustentaria a misoginia por séculos. Filósofos como Aristóteles acreditavam que a mulher era um homem incompleto, uma versão falha da natureza, incapaz de pensamento racional pleno. Mas de onde surgiu essa ideia? Para os gregos, a natureza tinha uma ordem hierárquica. Tudo possuía um propósito, e aquilo que não alcançava sua forma perfeita era considerado inferior. No caso do ser humano, o homem representava a forma completa, a razão, a lógica, o domínio da alma sobre o corpo. Já a mulher, por sua ligação com o instinto, a emoção e o corpo, era vista como uma versão inacabada desse ideal. Aristóteles chegou a escrever que a mulher era um macho mutilado, um ser biologicamente incapaz de gerar vida sem a forma do homem, reduzida a um recipiente passivo que apenas recebia a semente masculina. Em outras palavras, o homem criava e a mulher apenas continha. Essa visão não era apenas biológica, era metafísica. Para eles, o masculino simbolizava o espírito, o divino e o racional, o feminino, o corpo, o terreno e o caótico. A política grega, então, excluía as mulheres da esfera pública, confinando-as à casa, à família, ao cuidado dos filhos e, principalmente, ao silêncio. A mulher era emoção, instinto e desordem. O homem, razão, controle e poder. Assim se formou a primeira estrutura simbólica da submissão feminina, onde o corpo e a voz da mulher foram domesticados pela lógica patriarcal. Mas a filosofia não foi a única responsável por moldar esse imaginário. A mitologia grega reforçou e popularizou essas ideias através de histórias que pareciam inocentes, mas carregavam significados profundos. E nenhuma delas é mais simbólica que o mito de Pandora. Segundo o poeta Hesíodo, Pandora foi a primeira mulher criada pelos deuses. Ela não nasceu como os homens, foi fabricada como parte de uma punição divina. Como algo não natural. O motivo? Prometeu, o titã que roubou o fogo dos deuses e o entregou à humanidade, desafiando Zeus. Como forma de vingança, Zeus decidiu punir não apenas Prometeu, mas toda a humanidade, e fez isso através da criação da mulher. Pandora foi moldada com uma beleza perfeita, cada deus lhe concedendo um dom: graça, charme, inteligência, mas também algo perigoso, a curiosidade. E junto dela, Zeus enviou um presente, uma jarra, que mais tarde seria traduzida como caixa. Quando Pandora abriu a caixa, todos os males do mundo escaparam. A dor, a inveja, a doença, a morte, o sofrimento. Apenas a esperança permaneceu dentro. Desde então, Pandora foi retratada como a responsável pela queda da humanidade, a origem de todos os males. E é aqui que nasce a semente simbólica da misoginia. A mulher como porta do caos, o homem como guardião da ordem. A mensagem era clara e devastadora. A curiosidade feminina é perigosa e o conhecimento, quando buscado por ela, traz destruição. Foi assim que a inteligência da mulher passou a ser associada à culpa, ao erro e ao castigo. Essa narrativa mítica não ficou apenas na religião ou nas artes. Ela refletia e reforçava a filosofia e a política da época. Enquanto as histórias ensinavam que as mulheres deviam obedecer, os filósofos legitimavam esse pensamento com a razão. E há um ponto curioso nisso tudo. A mesma Grécia que criou os fundamentos da democracia e da filosofia também criou as primeiras justificativas intelectuais para a desigualdade de gênero. E o mesmo império que exaltava o corpo masculino como símbolo de força e virtude também via na relação entre homens uma forma de alcançar o ideal da razão. Para muitos gregos, amar outro homem era amar o reflexo da própria perfeição, uma relação entre iguais, entre mentes. Já o contato com mulheres era visto apenas como necessidade física,
algo ligado à reprodução, não à nobreza do pensamento. Essa distinção entre o amor racional e o prazer carnal ajudou a consolidar a ideia de que o feminino representava o instinto, o desejo e o perigo moral. Então, por esse motivo, desde a Grécia Antiga, tudo o que era relacionado à feminilidade ou o afeminado era menosprezado entre aqueles iguais. Agora tudo faz sentido, não é? Mas entre o silêncio imposto e o domínio racional, uma voz feminina ousou existir. Enquanto filósofos como Aristóteles e Platão consolidavam a ideia de que a mulher era um ser inferior, incapaz de raciocínio pleno, a história de Safo, a poetisa da ilha de Lesbos, surge como uma exceção luminosa. Safo escreveu sobre amor, desejo e beleza feminina em um tempo em que as mulheres eram silenciadas, e seus versos ecoam até hoje como uma das raras expressões do feminino na antiguidade. Seus poemas celebravam o corpo, a emoção e o afeto entre mulheres, temas considerados impróprios dentro da lógica patriarcal grega. E justamente por isso, sua imagem foi distorcida e censurada ao longo dos séculos. O amor entre mulheres, presente em seus versos, foi tratado como escândalo ou desvio moral, e grande parte de sua obra foi deliberadamente apagada ou reinterpretada por homens. A própria origem da palavra lésbico vem de sua ilha natal, Lesbos, mas o sentido de sua poesia, que exaltava a sensibilidade e a humanidade feminina, foi reduzido a um estigma. A existência de Safo mostra que, mesmo em meio à dominação masculina, havia mulheres que resistiam pela palavra, pela arte e pela sensibilidade, e que o apagamento de suas vozes também foi parte da construção histórica da misoginia. Safo foi, talvez, o primeiro exemplo de como o poder patriarcal não apenas exclui as mulheres da razão, mas também tentam as apagar da história e da memória. Esse pensamento, nascido na antiguidade, se espalhou como veneno e moldou toda a visão ocidental sobre o feminino. E o mais curioso é que a mesma Grécia que criou a democracia, símbolo de liberdade, também fundou as primeiras ideias de exclusão moral e sexual, baseadas no medo do diferente. Um medo que, séculos depois, daria origem a outros preconceitos, como o da homofobia. Aliás, se você quiser entender como o mundo antigo transformou o medo do diferente em ferramenta de controle, assista depois o vídeo A História da Homofobia, no card acima, onde eu explico como essa mesma lógica se distorceu no contexto da homossexualidade ao longo dos séculos, se tornando mais uma das feridas sociais da humanidade. Agora em um novo cenário. A Idade Média, as religiões monoteístas na Europa, especialmente o cristianismo, a misoginia ganhou uma nova face, agora revestida de espiritualidade. Se na Grécia Antiga a mulher era vista como irracional e imperfeita, agora ela se tornava pecadora e perigosa. O mundo antigo passou por uma transformação profunda. As cidades gregas e romanas, antes dominadas por uma multiplicidade de deuses, cada um com suas forças, virtudes e imperfeições humanas, começaram a dar lugar a uma nova forma de crença. A ideia de um Deus único, absoluto e moralmente superior. Esse movimento, que se espalhou primeiro com o judaísmo e depois com o cristianismo, buscava a ordem espiritual em meio ao caos político e social do fim do mundo clássico. Mas, ao mesmo tempo, essa nova visão religiosa herdou e remodelou muitos dos símbolos criados pela mitologia. A mulher que antes fora representada por Pandora, a curiosa que desobedeceu aos deuses e libertou os males do mundo, agora ressurgia nas escrituras como Eva, a que desobedeceu a Deus e trouxe o pecado à humanidade. A figura de Eva, narrada no Gênesis, se transformou no símbolo da tentação e da fraqueza moral.
Foi ela quem ouviu a serpente, desobedeceu a Deus e conduziu Adão à queda. E a consequência foi brutal: dor, castigo, submissão. A mulher deveria parir com sofrimento e obedecer ao homem, para assim evitar novos erros, uma punição que se tornaria a base teológica da desigualdade de gênero até hoje. Mas o que muita gente não percebe é que essa narrativa não surgiu no vácuo. O mito de Eva tem raízes simbólicas, muito parecidas com o mito grego de Pandora. Ambas são as primeiras mulheres da humanidade, criadas não como prêmio, mas como instrumento de punição. Ambas possuem curiosidade e ambas são culpadas por liberar o mal no mundo. Pandora abre a caixa proibida. Eva come o fruto proibido. O gesto é o mesmo: a busca pelo conhecimento, o desejo de saber, transformado em pecado. A mensagem é clara e antiga. A mulher que questiona, que investiga, que desafia, é perigosa. Sua curiosidade deve ser contida, sua vontade controlada. E o corpo vigiado. A partir daí, o corpo feminino se tornou um campo de batalha moral. As igrejas passaram a pregar que a mulher deveria se cobrir e, em outras religiões monoteístas, como o Islã, se cobrir por completo. Elas deveriam se calar e sempre servir para não despertar o desejo, o mesmo desejo que, ironicamente, a religião dizia que nascia nela. A objetificação do corpo feminino começou como um discurso de pureza, mas era, na verdade, uma forma de controle. O machismo na igreja não foi um acidente histórico, foi uma estrutura de poder. Ao associar o corpo da mulher ao pecado, o clero passou a controlar a sexualidade, a reprodução, o casamento e até a herança familiar. A fé se tornou um instrumento político, e controlar o corpo feminino significava controlar a sociedade inteira. Mas o mais assustador é perceber como essas ideias ainda estão entre nós, disfarçadas sob novas formas. A série The Handmaid's Tale, por exemplo, é uma das representações mais impactantes desse legado. Nela, mulheres são transformadas em instrumentos reprodutivos dentro de um regime teocrático, uma sociedade dominada por uma leitura distorcida da Bíblia, onde cada regra tem uma justificativa divina. As aias, como são chamadas, perdem seus nomes, suas identidades e sua autonomia. E embora pareça uma distopia futurista, a série é um espelho cruel do nosso passado e, em muitos lugares, do nosso presente. O mais perturbador é que, enquanto Pandora e Eva foram condenadas por abrirem algo proibido, o que realmente estava sendo fechado era o direito das mulheres ao saber, ao prazer e à liberdade. A desobediência feminina passou a ser o primeiro e mais temido pecado, e a submissão, a virtude mais elogiada. Foi assim que a religião consolidou o que a filosofia havia iniciado: a mulher como símbolo do erro e o homem da redenção. Com o fim da Idade Média e a transição para o capitalismo, uma nova forma de poder começou a moldar a relação entre homens e mulheres: o controle econômico. Até então, em muitas sociedades agrárias e tribais, as mulheres ocupavam papéis fundamentais. Eram guardadoras do saber sobre a fertilidade, a cura e a terra. Sua força vinha da ligação com a natureza e da importância que tinham na manutenção da vida comunitária. Mas esse equilíbrio começou a ruir quando o conceito de propriedade privada emergiu. O pensador Friedrich Engels, em A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, descreveu esse momento como a grande derrota histórica do sexo feminino. Quando os bens, as terras e o lucro passaram a ser acumulados e transmitidos por herança, o corpo da mulher deixou de ser apenas parte da vida social. Passou a ser um instrumento de garantia econômica. A lógica era simples e brutal.
Para assegurar que a riqueza fosse herdada apenas por filhos legítimos, era preciso vigiar a sexualidade da mulher. O casamento, que antes poderia ter significado simbólico ou comunitário, se transformou em um contrato de posse. O homem não apenas se casava com a mulher, ele a incorporava ao seu patrimônio. A fidelidade feminina, então, deixou de ser uma questão moral e se tornou uma questão de propriedade. Nesse novo mundo, o corpo feminino foi colocado sob vigilância constante, não por amor, mas por interesse econômico. A mulher passou a ser vista como garantia da linhagem, símbolo da pureza familiar, peça-chave de um sistema que ligava sangue, terra e dinheiro. Foi nesse contexto de transição entre o fim do feudalismo e o nascimento do capitalismo que ocorreu um dos capítulos mais violentos da história: a caça às bruxas. Entre os séculos XV e XVII, milhares de mulheres foram perseguidas, torturadas e queimadas vivas sob a acusação de bruxaria. Mas, como explica a filósofa Silvia Federici em Caliban e a Bruxa, a verdadeira razão dessas fogueiras era muito mais profunda do que a fé poderia justificar. Essas mulheres eram, em sua maioria, curandeiras, parteiras, viúvas, camponesas, mulheres que possuíam saberes ancestrais sobre o corpo, as ervas, o parto e o prazer. Elas simbolizavam autonomia, conhecimento popular e independência financeira, exatamente o tipo de poder que o novo sistema econômico precisava eliminar. Não podia passar adiante. A caça às bruxas foi, portanto, um projeto político e econômico, uma forma de destruir a autoridade feminina sobre o corpo e a reprodução e de instaurar o medo como ferramenta de controle social. Enquanto os homens eram convocados para as guerras ou contratados nas fábricas emergentes, as mulheres eram expulsas da esfera pública e empurradas de volta para dentro de casa. Ali, deveriam ser submissas, dependentes e silenciosas, mães, esposas e servas do sistema que agora controlava o tempo, o corpo e o trabalho. O corpo feminino, que antes representava vida e fertilidade, foi reduzido a uma máquina reprodutiva. Não pertencia mais à mulher, mas à família, à igreja e ao Estado. E assim nasceu o que chamamos hoje de machismo estrutural, uma teia construída sobre 3 pilares: o controle econômico, para garantir a herança e o patrimônio; o controle religioso, para manter a obediência e o medo; e o controle simbólico, para perpetuar a ideia de que a mulher deve servir e não comandar. O mais perturbador é perceber que essa estrutura, criada há séculos, ainda pulsa dentro da sociedade moderna. Ela se manifesta nos salários desiguais, nas leis que regulam o corpo feminino, nas piadas que disfarçam o desprezo e nos feminicídios, a forma mais brutal de reafirmar a falsa ideia de posse masculina. As fogueiras podem ter se apagado, mas o sistema que as acendeu ainda queima em silêncio, alimentado por crenças, hábitos e discursos que continuam transformando mulheres em propriedade e a dominação em tradição. Nos séculos XIX e XX, a misoginia ganhou um novo disfarce, agora com o selo da ciência moderna. Depois de séculos sendo sustentada pela filosofia, pela religião e pela economia, ela encontrou um novo aliado: o discurso científico. Com o avanço da medicina, da psiquiatria e das ciências sociais, o corpo feminino passou a ser objeto de estudo, mas não de compreensão. Era um corpo observado, medido, classificado e, mais uma vez, controlado. O saber que prometia libertar a humanidade da ignorância acabou criando novas formas de prisão. A psiquiatria nascente, especialmente na Europa do século XIX, começou a rotular comportamentos femininos fora do padrão como patológicos. A mulher que expressava emoções intensas,
que contestava regras, que não aceitava o papel de esposa submissa, era frequentemente diagnosticada com histeria, uma doença fictícia cujo nome vem do grego, que significa útero. Ou seja, a própria origem da palavra já culpava o corpo feminino por sua suposta instabilidade emocional. Para os médicos da época, tudo que fugia do comportamento dócil e previsível era sinal de desequilíbrio, e o remédio era o confinamento. Hospitais psiquiátricos e sanatórios se tornaram prisões elegantes para mulheres que ousavam pensar ou sentir demais. Alguns médicos afirmavam que o estudo intelectual podia causar infertilidade, que o esforço mental desviava o sangue do útero e secava a capacidade de gerar filhos. Assim, a mulher intelectual passou a ser vista como uma aberração, uma ameaça à ordem natural, e a ignorância, mais uma vez, foi romantizada como virtude. A ciência, que deveria questionar dogmas, acabou recriando o machismo em linguagem técnica. As leis acompanharam esse movimento. Mulheres não podiam votar, abrir contas bancárias ou trabalhar sem autorização do marido. O direito ao voto às mulheres do Brasil, por exemplo, só veio ser conquistado em 1932. Resultado esse conquistado por anos de luta do movimento feminista, que buscava a inclusão das mulheres na vida política e a igualdade de direitos. Naquela época, a suposta inferioridade feminina se tornou uma verdade institucionalizada, não pela religião, mas pela autoridade científica e estatal. Essa fase foi um ponto de virada na história da misoginia. Agora, ela não precisava mais de mitos ou deuses. Bastava uma tese, um diagnóstico e um jaleco branco. A mulher foi reposicionada num lugar de dependência e fragilidade. E o pior é que essa opressão vinha disfarçada de cuidado, de racionalidade e de progresso. A consequência foi devastadora. Ao ser transformada em objeto de estudo, a mulher perdeu novamente o direito de ser sujeito. A objetificação, a culpabilização e o controle foram normalizados como ciência, como se a desigualdade fosse natural, biológica, inevitável. E esse processo moldou o que vemos até hoje. A cultura da misoginia, polida, disfarçada e internalizada, se traduziu em violência concreta. Os feminicídios, que ainda assolam o mundo, são apenas o sintoma mais visível de uma estrutura que começou há milênios. Uma estrutura que, antes de matar fisicamente, mata simbolicamente, negando à mulher o direito de ser completa. No fim das contas, a misoginia não é apenas uma palavra. Ela é uma herança invisível, um código cultural transmitido de geração em geração, que transformou o corpo e a voz das mulheres em instrumentos de poder. E talvez o mais assustador seja perceber que essa herança não está apenas nas instituições, mas dentro de nós. Porque o verdadeiro poder da misoginia está na sua capacidade de se disfarçar, de se esconder nas piadas, nas letras de música, nas propagandas, nas leis e até nas atitudes sutis, que muitos chamam de naturais. Mas compreender a origem da misoginia é o primeiro passo para quebrar esse ciclo. Porque tudo o que foi construído pela mente humana pode ser desconstruído pela consciência humana. O desafio de hoje não é apenas lutar contra o machismo explícito, aquele que grita. É reconhecer o machismo silencioso, aquele que sussurra nas entrelinhas do cotidiano, o que chamamos de misoginia internalizada. Ela aparece quando uma mulher duvida da própria capacidade, quando se culpa por ser ambiciosa, quando se compara com outras e acredita que deve diminuir-se para caber em um espaço que nunca foi feito para ela. Desconstruir a misoginia é um ato coletivo, mas começa de forma individual, na forma como pensamos, falamos e educamos. Na coragem de olhar para o passado sem negar o que fomos
e na sabedoria de transformar o presente, para que o futuro não repita as mesmas violências de sempre. E agora eu quero saber de você. Você acha que a misoginia ainda dita o comportamento da nossa sociedade, mesmo que de forma oculta? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, deixei na descrição e no primeiro comentário fixado alguns livros essenciais que usei como base para este conteúdo, obras que ajudam a entender como o poder se constrói sobre o corpo feminino e como isso moldou o mundo em que vivemos. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque o próximo vídeo vai te fazer questionar outra estrutura invisível que molda o nosso mundo.